Vou falar com mais uma vítima. Conversei com ela ontem, uma querida, falei muito rapidinho. Falei para ela me contar tudo na live, porque eu quero ouvir isso junto com os meus amigos. Ok? O nome dela é Cláudia. Vou convidar ela agora. Ela tá no Paraná, viu, gente? Só um minutinho. Leal Loureiros, é Leia, não, perdão, Leia Loureiros, Leia Loureiros, aqui, seja bem-vinda, querida. Cláudia. Vamos esperar a Cláudia, mais uma vitoriosa. Olá! Olá! Tudo bem, querida? Você precisa virar o celular de novo. Tem que Vou ficar reto. tentar. Ei, tem que... Aí. Tudo bem, meu amor? Eu estou bem. E você? Tô bem também. Seja bem-vinda. Obrigada. Antes de Vamos... mais nada, agradecer, né, por existir mulheres que mesmo não sendo vítimas, né, se preocupam com nós. Então, em nome de muitas vítimas que eu infelizmente conheci, né? Eu só tenho que agradecer essa oportunidade de estar aqui, de estar viva e de ter pessoas como você, que nos ouve, que nos traz uma palavra e que principalmente nos traz esperança. Obrigada, Cláudia. Eu fiquei emocionada. Ó, eu sou chorona. Obrigada, meu amor. Se você chorar, eu choro também. Aí pronto. Não, vamos ficar firmes e fortes. Não, e essas meninas que estão aqui com a gente e também nos ajudam, porque estão aqui assistindo, de certa forma, vocês estão comigo, vocês estão com a gente, dando essa força, porque o fato de estar aqui comigo, assistindo essa live, significa que vocês se preocupam também. Então, muito obrigada a todos que estão aqui até aqui, ok? Querida Cláudia, meu bem, eu vou. Aqui está meu computador bem do lado, onde tem umas perguntinhas para direcionar, tá? Sim. Me fala uma coisa. Você tem filhos? Não. Vou Tá. falar uma coisa, mas vou explicar. Graças a Deus, não. Por quê? Sempre nós mulheres temos o sonho de ser mãe, né? Ninguém tem uma opinião formada antes dos 20 anos, antes dos 25, de que não quer ser mãe. E, né, nada acontece por acaso. Foi mais ou menos nesse período que começou o meu problema com a violência doméstica, com o abusador. Então, hoje, tenho 44 anos, né? Sei que poderia tentar um tratamento e ter um filho. Mas eu acho que se Deus, né, me deu essa, né, missão e não me deu um filho, né? Quem sabe daqui a uns anos eu possa adotar. Não que eu sou, né, desfavorável, mas, Olha, né, sumiu no momento. Você apertou alguma tecla no teu celular? Opa, eu acho que ela caiu, gente. Vou convidar ela de novo. Eu acho que ela caiu. Acho não. Ela caiu. Peraí. Peraí. Ela caiu. Ela ainda não voltou. Espera ela voltar. Ela tem dois celulares que ela falou, porque a internet lá é muito ruim, então ela tem dois celulares. Que fofa, né? Vocês veem como é que é importante a gente poder falar disso? E até aí vocês saem comigo representando para mim quanto vocês também acham isso importante? Carlos!
Seja bem-vindo, Carlos. Adoro quando os meninos vêm aqui, adoro. Seja bem-vindo, querido. Deixa eu ver se ela chegou. Acho que ela não chegou ainda. Rejane. Não, é Rejane, espera um pouquinho só. Aqui. Vamos lá. Acho que você chegou aí, Rejane. Um beijo para você, meu amor. Pronto. Voltei. Você estava falando que você não teve filho, que essa época aí seria a época que você estava vivendo a violência doméstica, né? Sim, seria aquela Grávida, né? época, né, que você tem maturidade, né? Assim, falando, resumindo um pouquinho, né? Eu nasci e cresci no interior do Paraná, né? Então, você sonha, né, em estudar, ter um emprego, né? E depois, né, você tem aquele namorado, né? Fica noiva, né? Vai na casa da família, aquele sonho, né? Aquele E, bonitinho do interior, que da cidade grande também, tá? Mas tudo bem, eu entendo. mas assim, Eu no acho que o do interior é interior, mais aflorado isso, né? no Aquele interior romantismo praticamente é deles uma todo. regra, né? Assim, Olha, conhecer os pais, né? Todas essas coisas, né? Hoje está um pouquinho mudado, né? Mas eu até acredito que essa mudança hoje, né, ela é favorável, né? claro, tudo está Porque tudo quando certo. você envolve família, é mais difícil, né? É. Então, uma criança, se tivesse vindo uma criança, no seu caso, diante do problema que você passou, seria bem mais grave, né? Porque você teria ainda a criança envolvida nisso. Me Eu fala uma coisa, Cláudia. seria uma pessoa doente, né? Uhum, Porque ninguém sai de um relacionamento, né, sem sequelas, né? Seria filho de uma doente com, uhum, com perdão da palavra, com um marginal. uhum. Cláudia, essa pessoa que você sofreu violência doméstica foi seu companheiro. Não, namorado. Não morava com Namoramos, você, isso, namoramos por quase 10 anos. Foi mas quase. ele não chegou a morar com você. Não, não. Ele morava na casa dele, eu morava na minha, né? E Morava com aí, os meus pais e ele morava sozinho na cidade, né? você falou que você ficou com ele 8 anos, né? 8, 9, né? Entre se conhecer e ter aquela fase, né, do pedir, né, o namoro, né? Então, entre 8 e 9 anos. E essa violência, ela durou, dentro desses 9 anos, quanto tempo durou? Não. Eu falo que os 3 primeiros anos era o conto de fadas, né? Aquela pessoa que te ligava, perguntava como foi o seu dia, né? O que que você está fazendo, né? Eu trabalhava, saía do trabalho, não vinha para minha casa, ia estudar, né? Ele me ligava nesse intervalo, né? E eu venho de uma família, né? Que os meus pais, graças a Deus, estão vivos até hoje, né? Em que meus pais me deram muita liberdade, né? Liberdade no sentido de que sabia, né, o que eu estava fazendo. Então, às vezes, durante o expediente, eu ligava em casa, tá tudo bem? Tá, ó, né? Não vou para casa, vou direto para aula, né? Então, quando você tem uma pessoa que te liga, era a época que estava começando o celular, né? Era caro o celular, né? Então, aquilo era uma prova de amor, né? Então, uma coisa assim que qualquer um gostaria de ter. Aí eu me recordo que eu parava no estacionamento da faculdade, assim, para conversar 15 minutos com ele antes de entrar na aula, né? E a hora que eu saía da aula,
ele falava para mim, né, que quando eu chegasse na minha casa, era para eu mandar uma mensagem ou dar um toque no telefone dele para dizer que eu cheguei, né? Não, é uma coisa normal nos relacionamentos isso, né? Não. Hoje eu vejo que isso não era normal. Ele já Hum, estava começando, né, hum, a me controlar, né? hum. Eu trabalhava numa Uma universidade. perguntinha, uma pergunta rápida. E na frente das pessoas, ele também era essa pessoa gentil? Olha, na frente de alguns, né? Estou falando nessa época de 2 anos aí. Não, Então, na época do Encanto, né? Não era com ah, todo mundo que ele era esse gentleman, né? hum, Teve algumas situações, ele era um microempresário, né? E algumas vezes eu cheguei no estabelecimento dele e via ele falar ríspido com um funcionário, alguma coisa assim. E eu hum, ficava meio, né? Poxa, mas para que falar assim, né? Ou às vezes ele gritava. Aí ele falava assim, ó, você tem que entender que com esse tipo de funcionário, se não for na pressão e no grito, eles não fazem nada. hum. Mas quando a gente está Aí, apaixonada, né? Eu achava que, como ele era empresário, ele sabia mais do que eu nesse sentido, né? certo, claro, certo. E um fato interessante foi em relação à minha família, né? Porque é até uma palavra feia de se dizer, né? Mas Seja boca, bem-vindo, Miguel. Desculpa, querido. boca de pai e mãe, terrível. Quando meu pai e a minha mãe olharam para ele, já, sabe, aquela coisa de bater o olho e Sei, não gostar. sei, sei. Mas você estava apaixonada, né? Só tem que falaram aqui, olha, É. o Paulo está Quando eu dizendo. comecei, Só um quando minutinho, eu Cláudio, peraí. comecei, não Só um estava minutinho, assim tão. pera um minutinho só. É um homem aqui chamado Paulo, um amigo meu, está falando ligar e avisar é normal. Porém, a intenção de algumas pessoas é mascarada por essa normalidade e é difícil discernir. Foi o seu, Perfeito, foi o seu perfeito, caso. né? Vai, Eu meu só amor. fui, Desculpa te é, interromper. Pode continuar. só fui perceber esse monitoramento, né? Depois de um tempo. Depois de um tempo eu comecei a perceber. Como é que começou? Como foi a primeira agressão da parte dele que você falou, opa, se assustou? A primeira coisa eu trabalhava num setor, né? E tinha um telefone fixo, um ramal na minha mesa, né? Hum, E o meu celular. Só que apesar de eu já ser uma servidora pública, né? A gente sabe, né, que um órgão público você tem que usar o telefone com moderação, né? E eu achava estranho que ele, ao invés de durante o dia ligar no celular, como ele fazia o horário que eu ia para aula, ele ligava no telefone fixo, né? você lá, né? Você no O celular no o meu trabalho. telefone ali do lado, meu celular do lado, ele ligava no telefone fixo. Certo. E assim, no começo, né? Você fala, às vezes o celular não deu sinal, né? Ah, não, enfim, você inventa mil desculpas, né? Até que um dia eu perguntei, por que você liga sempre no telefone fixo quando eu tô trabalhando, né? Aí ele me deu uma desculpa assim que eu acreditei. Que ele falou, O que ó, ele falou? se eu ligar para fixo sai mais barato. Uhum. E nós mulheres, nós temos essa coisa de, né? Como se Pô, você diz, acredita em tudo, né?
Deixa eu dar um oi aqui também. Olha, quando eu fizer. É que assim, existe um atraso, Claudinha, existe um atraso na minha fala e na sua, né? Às Uhum. vezes eu atropelo você sem querer, tá? E eu sei que acontece também daí para cá, mas é um atrasozinho que tem na ligação. E às vezes eu interrompo para poder dar um oi e ver as mensagens que estão me enviando. Eu fiz assim para você agora há pouco, porque eu sabia que você não estava me ouvindo até por essência, acho que eu lembrei que era para ela me ouvir, tá? Foi só um sinal para você me ver, tá? Para parar um pouquinho. Tem uma pessoa falando aqui, ó, liga no fixo para ter certeza que estava no local de trabalho. Sei bem o que é isso. A Elisa Ferreira falou isso. Lemes, querido, seja Elisa, bem-vindo. Elisa, perfeito. Olha como, quer Mas, dizer, olha como é normal, viu? então, mas eu só fui perceber isso depois de muito tempo, né? Uhum. Quando eu estava, né, no caminho do serviço para a faculdade, né? Então ele ligava no celular. Então eu É. tinha, vamos dizer assim, a desculpa, né, de que ele estava, né, economizando o celular para falar Tá. naquele horário. E Porque realmente quando, era caro na época, verdade. e quando eu Ah, chegava à noite em casa, hum, ele pedia para eu dar um toque do fixo. certo. E aí eu achava que porque, né, as nossas operadoras eram diferentes, né, que eu dando um toque, pronto, cheguei. Ele viu que eu cheguei, não iria se preocupar mais. Mas eu sempre acreditei que era preocupação, né? Não, ô, Cláudia, eu acho isso meio polêmico, porque eu acho isso normal, desse, ó, cheguei, chegou, porque a gente vive num mundo muito perigoso. Isso é real. Porém, no seu caso, você veio a entender, diante de outras coisas que aconteceram, o que estava representando aquilo e você não tinha visto, né? Mas, de É, qualquer forma, é bom para a gente ficar alerta com esse tipo de comportamento. Claro que a Cláudia associou esse mais um monte, né, Cláudia? E o que foi? esse aí, né, foi assim, depois que eu comecei a juntar os caquinhos, né? E eu percebi que Uhum. não era, né? Na verdade, não era uma preocupação, um amor, um zelo, né? E sim uma forma de monitorar para saber o que eu estava fazendo, né? E eu acredito, né, que ele sabendo que eu estava em casa, ou eu estava na aula, ou eu estava no trabalho, ele poderia fazer o que ele quisesse. Você trabalhava com o quê? Nessa época, eu ainda fazia a faculdade de Direito. Eu trabalhava num órgão público, né? Eu tinha um cargo de técnico administrativo a nível de segundo grau, né? Certo. Eu sempre quis trabalhar, né? Eu sempre quis ser uma mulher independente, né? E aconteceu, né? É, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, naquela época podia, né? E quando eu tive essa oportunidade de prestar o meu primeiro concurso público, eu tinha 17 para 18 anos. Uhum. Bem É, nova. então assim, eu completei 18 anos em maio, né? E assumi a minha vaga em julho, né? Então foi só o tempo de tramitar, né? A Você estava documentação. E com ele? Você estava com ele nessa época? Não. nessa época, não. Eu conheci ele, eu já Você estava. Eu conheci ele, eu já tinha uns 26, 27 anos. Não era tão nova, não. não, não era uma menina que eu digo assim, que Não, não. parada de não perceber as coisas, já não adianta. Tinha A gente tido vários namorados, né? Já tinha mandado alguns passear, me achava uma mulher autossuficiente, que sabia, né, detectar, né, o perigo, né?
Ô, Mas Cláudia, aonde que começou uma coisa já, assim, que você falou, que você nem sei se você se tocou, mas quando que você viu a primeira agressão efetiva, assim, não estou dizendo física, estou dizendo algo que aí você percebeu um comportamento aos poucos, você foi aos poucos percebendo vários comportamentos, e quando você isso. percebeu uma situação grave? É, a época que eu conheci ele, eu já estava na faculdade, terminando a faculdade, estava no último ano de faculdade, né? E quando a gente está na faculdade, tem aquela coisa, né, do barzinho, dos amigos, Uhum. né? Eu fiz Né? faculdade de direito, então quer dizer, eram, vamos dizer assim, na minha sala tinha 5 mulheres, 2 eram casadas, uma era noiva, né? E solteira eram 2. Então, aquela história do barzinho da faculdade, né? Que todo mundo, né, tem uma história do barzinho, né? E eu ia com os meus amigos homens. Por quê? Porque as mulheres eram poucas, né? Há 20 anos atrás, praticamente, o curso de direito era um curso, né, em que tinha muito mais homens do que mulheres. Então, os É. meus amigos, né, eram Né? homens. Mas, assim, é, Entendi. eu, eu conheci esses amigos antes de conhecer ele, né? Então, assim, a gente até falava que a gente eram 5 amigos e eu, né? Então, eu era apelidado do sexto elemento, né? Posso imaginar o problema que isso gerou com ele, né? Apesar dele chegar depois dos amigos, Nossa, mas no começo ele quis conhecer. Olha que coisa linda, querer conhecer os meus amigos, né? E a gente organizou um dia de ir no barzinho que a gente ia. Eu dei o endereço para ele. Eu falei: olha, a gente sai no intervalo, vai, volta, depois volta de novo. E ele foi, né? Só que eu acredito que ele até já sabia onde era o bar, porque ele chegou tão rápido, né? ai, Que quem não conhecia a região não iria chegar tão rápido. Então, eu acho que ele já sei. deveria ter, né, como se diz, me seguido, né? E, assim, vou citar, né, e outra, cada um faz o que quer, né? Eu tinha alguns amigos que tinham namoradas, aquelas namoradas ciumenta, sabe? E Sei. como eu era o sexto elemento, né? Então eu não Ah, era um risco para elas, né? Então o que que não. então, o que que eu fazia? Às vezes eu até emprestava o meu carro para um deles, né, para ir no bar, para as namoradas não ficar com ciúmes, porque era Boazinha. realmente um grupo de amigos, né? Muito legal. Não Muito tinha, legal. era aquela coisa sadia da faculdade que fica a Certo. lembrança, que depois de E aí, 5 anos a gente, né, imaginava o que que um ia estar fazendo, o outro ia estar fazendo, né? E a quando ele primeira apareceu, voltando para a história rapidinho, quando ele apareceu nesse bar que você falou que parecia que ele já conhecia, Ele chegou assim em 5 minutos. Eu dei então o endereço. Na época o celular não tinha. Na época o celular não tinha identificador, não tinha localizador, não tinha GPS, carro também não tinha GPS, né? Então, assim, ou ele conhecia muito bem, né? Ou ele ele já podia sabia ficar do lá bar. fora, né? Ele já podia ficar lá fora esperando você sair. Provavelmente ele já sabia do bar. Eu E nunca aí, cheguei eu ele nunca foi, cheguei a Cláudia? perguntar, né, para os meus, para o dono do bar, para os meus amigos, assim, né? Mas eu tenho quase certeza que ele já tinha passado por lá, porque eu não achava ruim comentar, até porque eu incentivava ele a sair com os amigos também, né? Ele morava sozinho, então eu falava, às vezes você sai do serviço, vai fazer alguma coisa, né? Ele dizia que gostava muito de jogar futebol. Falava, então vai jogar futebol, vai bater papo, né? Depois do terceiro, né? Daí eu já. Eu lembro que no dia da minha colação de grau,
né? Que é uma coisa que a gente espera, né? Eu tinha muita vontade que ele fosse, né? Porque Hum, meu pai estava doente, né? Foi quando meu pai descobriu um câncer. E meu pai uhum. não tinha condições de ir, né? De ficar sentado, enfim. Mês de dezembro. Nada mais legal do que ele fazer isso, já que é seu namorado, né? É. Muito legal. E ele falou que ia. Quando chegou umas 4 horas antes, porque o formando teria que estar lá antes para colocar a beca, aquelas coisas. Ele avisou que ele não iria. E falou alguma coisa que eu tinha falado que ele não tinha gostado. Não me recordo agora o que que era. Eu acho que era em Hum, relação à roupa, que ele falou que não tinha roupa. Aí eu falei, mas hum, você coloca uma calça jeans, uma blusa, né, uma camisa social, tá ótimo, é colação de grau, não é festa, né? é. Aí ele falou assim, você quer que eu faça isso para as pessoas, né, me diminuírem lá? Falei, não, né? A colação de grau não tem essa coisa de roupa, né? E aí falei, passou umas 4 horas antes de eu ir, né? Tinha marcado de fazer cabelo, aquele sonho, né? Ele Certo. pegou e falou que não ia pelo que eu tinha falado, que eu nem tinha Hum. me formado, eu nem era, né? Ninguém ainda, e eu já estava, né? Criticando, né? Ele A, falou isso? é, que eu Depois tava você ainda não era como ninguém, se é eu isso? estivesse menosprezando a roupa para ele ir. Entendi. Tipo, coloca Aí, qualquer coisa e vai. Ele se sentiu diminuído. falou. Hum, Foi a primeira vez que eu percebi que aquilo não estava legal. Por certo. quê? Porque é um sonho, né? Que eu só fui porque se eu não fosse, eu teria que fazer uma colação de grau especial. Mas Certo. eu chorei, né? Não fiz o cabelo, desmarquei, não fiz a maquiagem, né? Hum. Coloquei um vestidinho que não Quase o que é, ele queria que você fizesse, você fez, né? Se apagou, né? todo aquele sonho, né, que eu tinha Certo. organizado, né? Em 4 horas acabou, né? Uhum. E aí foi eu, a minha mãe e uma tia. Aí fui, né? Ele É, apareceu lá ou não? Oi? Ele não foi? Depois que tinha chegado praticamente no final da colação de grau, ele chegou. Ah, E aí ele falou assim que ele só foi porque a Terezinha, que era a mulher que limpava e cuidava da casa dele, tinha passado uma roupa para ele ir e incentivou ele a ir, porque ele não iria. aí você já achou todo esse comportamento estranho, essa questão de autoestima, né? Baixa, É. esquisito, né? Um comportamento ofendido, se sentiu ofendido, né? De necessariamente. Para outra, um sonho, né? Em 4 horas eu já estaria mudando tudo. Então Agora ali me fala uma coisa, para a gente poder dar um salto maior na história, sim. porque já passou 40 minutos? Nossa, Já passaram 40 minutos, faltam 20. Então você vê que a gente não então, consegue. aí entrou, né? Resumindo, Deixa eu então. te fazer deixa eu ir direto numa parte que você já comentou comigo, que eu queria que você trouxesse aqui. Quando você disse que você você trabalhando como advogada e você, na verdade, vou pegar do fim, para você me explicar mais ou menos isso, que você foi afastado do seu trabalho por conta Isso. dessa pessoa. Sim. Que tipo de violência ele cometeu com você durante esses 8 anos? Bom, a primeira, verbal.
Já tinha tido a psicológica, que depois eu consegui perceber. Essa psicológica eu não consegui de início. Aí começou a verbal. Que roupa feia, né? Poxa, corta esse cabelo. Para que tingir dessa cor? Para que colocar uma roupa decotada dessa? Não tá legal, né? Com calor desse, para que passar maquiagem? Bom, aí E quando foi um dia, você, você ia tirando tudo, né? Você ia mudando tudo para agradar ele, é isso? no primeiro momento eu não tirava, né? E aí até que chegou um dia que nós saímos, né? E eu conheci alguns amigos dele, que até então eu não conhecia aqueles amigos dele. E aí o que que aconteceu? Eu tentei ser educada, dar atenção para eles, né? Comecei a conversar. E quando a gente indo num barzinho, quando a gente voltou, entrou dentro do carro, ele falou: "Você fez papel de vagabunda. Você tinha que dar atenção para mim, não para os meus amigos". Eu falei: "Mas eu estava tentando ser simpática, eu não conhecia eles". "Não, você estava se oferecendo". E ali eu falei: "Ó, me respeita, né?" Enfim, foi quando teve a primeira agressão. Ele me pegou pelo cabelo, eu falei: "Eu vou descer do carro". Desci do carro, né? Era uma avenida movimentada, né? E ele veio com o carro atrás. Aí acho que eu andei mais ou menos umas 2 quadras, aceitei entrar dentro do carro de novo, para não fazer baixaria na rua. Claro. Foi a primeira violência, né? A partir dali, se dava um problema no serviço dele, a culpada era eu. Então eu falava A, aquele A era motivo de briga, de violência. Até que ele começou a me envolver financeiramente. Pelo fato de eu ser advogada, servidora pública, tá. Ah, eu tô passando por problemas na empresa, você não me empresta e tal. Comecei, porque eu achava que aquela violência dele poderia ser uma crise financeira, né? Dei talão de cheque, fiz um crédito consignado, comprei alguns carros em leilão para ele revender. E isso a gente já estava com 6 anos daquele relacionamento péssimo, mas mesmo assim eu insistindo. Até que um dia eu estava fazendo uma prova para um concurso, né? E fiquei de dar uma carona para uma amiga, né? E fiquei na porta esperando essa amiga, né? A gente fez o concurso junto. Ele tinha comprado na época uma BMW maravilhosa. Ele passou na frente, porque ele sabia que aquilo iria me desestruturar, que aquilo ali poderia destruir meu futuro, né? Para ir num bar que ficava 2 quadras para baixo. E aí, quando eu saí dali, eu fui para, né, para casa. Depois ele ligou, bêbado, né? E ali começou briga, agressão, né? Foi uns 8 meses assim de praticamente tortura, né? Até que chegou um dia que ele me chamou na casa dele, né? Eu fui e ele chegou para mim e falou assim: "Olha, não dá mais. Eu não Ele gosto falou, mais". Ele falou: "Não dá mais. Não gosto de você. Você não se comporta como você deveria se comportar, tá? E melhor a gente terminar aqui". E o que que eu fiz? Tá bom. Segurei o choro, entrei dentro do meu carro, andei umas 3 quadras. Chorei, 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 né? Porque apesar de ter um relacionamento ruim, eu não queria que acabasse. E aí o que que aconteceu? Passou umas 3 semanas, ele me liga dizendo que queria começar a acertar o que ele me devia.
que era para eu ir na casa dele. Financeiramente? Financeiramente. E eu acreditei. E aí, o que aconteceu? Quando foi num domingo, por volta das 10 horas da manhã, cheguei na frente da casa dele, olhei que o carro dele estava na garagem, o portão ele só fechava, né? A campainha estava estragada, entrei, bati na porta, né? Como eu sabia que sábado é dia de balada, dia de bebida, bati, não atendeu, virei as costas para ir embora, entrar dentro do meu carro. Quando eu entrei dentro do meu carro, ele deu 6 tiros. Ele saiu na porta e deu 6 tiros. Pro alto? Oi? Deu 6 tiros para onde? Pro alto, para você? No meu carro. No meu carro. Hoje, eu não estou defendendo ele, tá? Mas eu tenho certeza que ele deu os tiros só para mostrar, né? Porque se ele quisesse me matar, ele teria me matado a hora que eu virasse de costas e tivesse subindo a pé para ir pegar o carro. Ué, Então, mas pode ser que a arma não estivesse perto, a arma podia estar longe. Ele pode ter ido pegar a arma e você chegou até seu carro. Não sei não, tá? Não é, sei não. não, mas Porque, sabe Cláudia, por quê? Por Cláudia, isso que verdadeiramente, hoje eu digo Cláudia, isso. só um minutinho. A coragem da pessoa pegar uma arma, colocar bala, que às vezes não tá, ou tá ok. Ir até, pegar, andar, abrir uma porta e sair atirando. Você achar que a intenção podia não ser essa, não sei não, viu? Eu acho que ele estava esperando que você tentasse entrar de casa. Você ia morrer dentro Tanto, não, eu falo isso hoje, né? Porque hoje ele está preso, né? Mas não por violência doméstica. Ele se tornou um dos maiores traficantes do Paraná. Então, provavelmente naquela época ele já era envolvido com isso. Então, se ele quisesse me matar, ele me mataria. Então, por isso. Se ele já fosse isso antes, ele estaria envolvido com outros homens e outras pessoas que fariam isso para ele em 3 segundos. Então por Então, isso que eu acho que aqueles tiros foram só para falar, olha, tá vendo como eu posso? Tá vendo como você não é nada, né? E ele foi. não sei, tá? Mas já estou aqui desesperada. Graças a Deus não pegou nenhum tiro em você. Só isso Não, que eu entendi. pegaram. Um pegou no encosto, né, do carro. 2 na porta e os outros, né? Era uma EcoSport, aquele modelo antigo, né? E os outros pegaram no vidro de trás. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que o pessoal está falando depois disso que a gente ouviu de você. Que canalha! Esse é o Paulo falando. Gente, sejam todos bem-vindos. Tem gente falando assim, ó, oi? Ninguém está acreditando, tá? Basta 1 litro para configurar a tentativa de homicídio. Sim, Cláudia, ele foi denunciado. olha só. Lênis, meu amor, você está aqui, né? Nayara, seja bem-vinda. Miltinho, seja bem-vindo. Patrícia. É a Gente, Paty? é a Patrícia Underline 75 Lima. É a Paty também, vítima de violência, uma pessoa que eu conheci logo quando eu consegui me libertar. É outra vítima. Paty, seja bem-vinda, meu amor. A Elisa Ferreira, que também é uma vítima, ela falou aqui, ó. Elisa também. A Elisa, eu conversei com ela num grupo. Ela Também fez eu live comigo também. Uma querida. Ela colocou aqui, ó. Por que é tão difícil provar violência psicológica, sendo que é a mais grave no meu ponto de vista? eu Aí, concordo. nasce G. Não sei falar direito o seu nome. É sempre assim. Essa é outra. A Jéssica, uma morena linda, uma catarinense, também vítima de violência. Beijo para você, Jéssica, querida. Ela botou aqui, ó. Sempre assim, Claudinha.
tentamos diminuir o máximo. Bom, Somos, Monique, seja somos bem-vinda. sobreviventes, guerreiras sobreviventes. Graças a Deus, maravilhosas. E Tá, ele peraí, cara. foi, Olha, faltam né? 10 minutos. 10, Cláudia. Como o Paulo falou, Resume. Não, eu isso. quero saber o que Ele foi denunciado por tentativa de homicídio e foi para um júri. O promotor de justiça me chamou e falou: Cláudia, se você quiser estar presente como vítima, fique à vontade, mas ele vai ser absolvido por falta de provas, infelizmente. E eu não quero que você veja ele saindo pela porta da frente. Infelizmente, ele foi. A partir do momento que ele foi absolvido do tribunal do júri, tá? Foram mais 7 tentativas, tá? 7 descumprimento de medida protetiva. contra Em uma delas, eu estava parada com o meu carro. Ele pegou um carro desses modelo antigo, um Ford Taurus, puro ferro, jogou no meu carro. E ele sabia que eu estava dentro. Meu Deus. Mas, e impune. Um dia eu estava conversando com um amigo na esquina de casa. Ele parou o carro, chegou, desce, vagabunda. Falei pro meu amigo, sai correndo com o carro daqui. Fomos parar na frente de um módulo policial. Ele foi preso. Quando eu fui prestar depoimento, ele estava lá dentro, chegou um escrivão e falou, ó, já colheu o depoimento dela? Aí a escrivã que estava falando comigo falou, não, tô terminando. Não, porque o delegado chegou pra gente arbitrar a fiança. Eu falei, calma aí. Eu tenho medida protetiva e medida protetiva não permite fiança. Fiquei mal vista na delegacia. Passou, foi pedida a prisão preventiva dele por descumprimento de medida, né? Aqui na minha cidade só existe uma vara Maria da Penha e, conforme a Lei Maria da Penha diz, você tem que avisar a vítima que o agressor vai ser solto. Quando eu fiquei sabendo de uma outra agressão que ele tentou, né? O que aconteceu? Eu fui até o fórum, porque já tinham soltado ele. Se eu estivesse andando na rua, eu poderia encontrar com ele. Fui, a juíza aqui da cidade me falou, naquele tom mais meigo, mas olha, ele ficou 4 meses preso, você acha que ele não mudou? Aí eu perdi, né, a classe de Luísa, advogada, uma mulher. mulher, tá? Com uma vasta experiência, né? Por volta dos seus 62, 63 anos, tá? Machismo embutido nelas, em nós, mulheres. Sim. E o que eu falei para ela, né? Não chamei de meritíssima. Falei, doutora, a senhora já viu o gato deixar de comer carne? Aí ela me olhou, fez aquela cara de paisagem, eu virei as costas e saí. Tá alguém me Chorei ligando? dentro do fórum. Sentei na escadaria do fórum e chorei, né? E aí vieram as doenças, né? Porque eu já fazia tratamento. Desde quando eu levei esses tiros, eu comecei a fazer tratamento psicológico, psiquiátrico, tudo que me falavam, né? Entrei nesses grupos, né? Que me ajudaram muito. Mas, infelizmente, né? Eu tinha um cargo de assessora jurídica numa universidade. Eu não preciso nem te dizer que quem toma psicotrópico, né? Tomo de manhã antidepressivo, tomo à tarde e tomo remédio para dormir à noite. Então, quer dizer, todo o meu sistema cognitivo foi abalado. E o que aconteceu? Um dia eu estava trabalhando, um colega de profissão que se tinha
a mesa ao lado, chegou para ligar o ar-condicionado, né? Coisa de macho, né? Não tô dizendo macho homem, macho ogro, né? Ligou o ar-condicionado, fechou a porta. Vou fechar a porta, porque vai que aquele seu namorado bandido vem aqui e dá tiro e acerta em mim. Seu Então, a vídeo partir de trabalho, de do meu estudo. colega de trabalho, tá? E aí, o que que aconteceu, né? Parece que todo aquele tratamento, tudo aquilo começou a florir e eu comecei a ter crise de ansiedade, síndrome do pânico. Fui para a médica me afastou. Fiquei 1 ano afastada, fui fazer terapia cognitiva, comportamental para saber como que estava o meu estágio. A própria psicóloga passou o laudo para a médica psiquiatra que até hoje eu não quis ver. Quando foi o ano passado, começou o meu processo de aposentadoria por invalidez. No mês de março, agora, eu fui aposentada por invalidez. Por isso que quando eu falei para você, advogada licenciada, porque a OAB me deu um prazo, né, para eu poder tentar pelo menos, né? Advogar, eu não tenho mais condições. Porque quando você passa por isso, você nunca mais vai ser imparcial. Não existe imparcialidade, né? Você, Porque você né? é uma outra, Você é um sente a outro dor. envolvimento. Você sente a dor do outro. É, E é outro quando envolvimento no você... caso, né? Aí E fica complicado quando você conseguir defender um lado quando você consegue sentir a dor do outro e fica complicado, entende? fica, você nunca mais vai ser uma pessoa, né, é, imparcial, jamais. E eu tenho certeza, né, que se um dia eu tiver que entrar naquele fórum, que aqui na minha cidade só tem um fórum, naquele fórum e chegar naquele andar, porque ainda tem 3 ações correndo, né? Três, 3. Então, eu sei que eu não vou ser uma advogada. Eu não tenho condições. Eu vou ser uma vítima. Então, né, hoje, como eu converso muito com as meninas, eu tô nesses grupos, né? E então eu coloco assim, né, que eu nunca mais vou ser a Cláudia, mas vai nascer uma nova Cláudia, claro, era isso que eu ia dizer agora. né? Vai, Então, já nasceu, já sim, é uma ela está nova Cláudia. nascendo. Ela está nascendo, ela está engatinhando, né? Engatinhando, exatamente o que eu ia É. falar. E se eu puder dizer, né? Segredo a gente não conta, né? Mas aqui a gente tá entre amigas e entre vítimas, né? A primeira coisa que eu vivo brigando com Dona Jéssica, com Dona Patrícia, não se culpe, né? Somos vítimas, né? Não somos marginais, tá? Não somos, até uma palavra, né, feia, mesmo se fôssemos prostitutas, deveríamos ser tratadas como mulheres. Então, nunca temos que nos culpar. E eu Não falo, mesmo. é Não, isso é uma uma arma, verdade importante. e uma arma que eu, né, carrego, né? Hoje eu tô aqui falando com você, não fiz o cabelo, tá, ó. Mas se cuida, Linda, você está se linda. ama, né? No começo eu não conseguia passar. Eu passei por a mesma situação que a Patrícia, eu passei, meus dentes caíram. Sabe o que é você ter que colocar prótese? Porque os dentes caíam por causa da medicação, né? Que mais?
Ou você engorda demais, ou você emagrece demais. E as pessoas já acham que você está doente, né? E toda doença psiquiátrica é louco, é coisa que não existe. Então, o que que eu fazia? Eu vestia uma máscara. Só que o que que era essa máscara? Base, pó, rímel. De vez em quando até uma lente de contato para fingir que tinha um olhinho diferente. Mas assim, no começo, né, é uma coisa, né, que a gente perde, a autoestima, né? Você sai na rua, né? E se alguém te olha, você tem certeza que aquela pessoa não tá te olhando com olhar de admiração. Ela tá te olhando com olhar de reprovação. Olha lá, aquela que apanhou porque mereceu, aquela que levou tiro porque mereceu, porque é boca dura, porque não obedeceu, né? Porque existe essa cultura, né? Ah, se tivesse obedecido, nada disso teria acontecido, né? É cultura, Eu, né? Cultural, né, querida? Cultural. cultural. Então, o que que... Claudinha, Ah, meu amor, acabou. eu acho que a qualquer momento a live vai acabar, tá? Mas, Infelizmente. né? Em primeiro lugar, você está me ouvindo, meu amor? Estou te Pô, interrompendo, perdão. É que a tua voz ficou baixinha, por isso que eu passei, se você querer, me perdoa. A nossa live vai acabar a qualquer momento, tá? sim. E eu queria, primeiro, quero agradecer muito, muito, porque por você trazer a tua história tão profunda, tão séria, tão importante. E eu queria que você entendesse que tudo que você falou aqui é de uma importância na vida de todos nós que ouvimos, que passaram pela live. É tão importante a gente ver a força, a sua força, a força dessa mulher, de nós mulheres, como nós somos fortes. Mas Porque, essa força, Sol, essa força vem dessas meninas aí, essa força vem de você, porque sozinha a gente não consegue. Você pode ter a tá? melhor psicóloga, a melhor psiquiatra, tá? Só que se você não encontrar pessoas que te abracem, mesmo que seja à distância, que fala eu te entendo, não é. Vocês Porque, entenderam por que eu faço essa live, gente? É por isso. É olha, por o que eu isso, por favor, aprendi, vocês que estão aí me ouvindo, por favor, façam movimentos a favor desse fim dessa violência doméstica contra a mulher, principalmente, e a criança indefesa, né? O homem também, que é a minoria, que a gente sabe que é uma minoria, porém sofre também violência doméstica, precisa parar, por favor. E também, só o fato de estarem comigo nas lives, eu sei que estou plantando sementinhas junto com essas meninas, elas estão plantando sementinhas comigo no coração de vocês para a gente poder passar isso para frente, porque isso precisa parar. O machismo na nossa sociedade tem que terminar, tem que ser o extirpada, nosso, verdadeiramente, porque chega eu vou, de sofrimento para as meninas. eu vou inventar uma palavra aqui. O Ó, machismo você tem feminino. 20 segundos para você. Vai cair. Obrigada, já te agradeço. Fala, amor. Pode falar, até cair, vai. O machismo feminino, que é isso que nós somos. Então a gente tem que parar com isso. Mulher tem que apoiar a mulher. E essas guerreiras que estão aí, ó, que me conhecem,